O reino milenar. Em certo sentido, o reino de Deus sempre foi uma realidade. Isto é verdadeiro quando o reino se refere ao domínio eterno e soberano de Deus sobre o universo. Salmos 10, verso 16 e 29, verso 10, 103, verso 19, Daniel 4, verso 3 e 34 ao 35. Existe outro sentido do reino de Deus que é o foco aqui, cuja realização plena se dará quando todas as alianças incondicionais tiverem atingido cada um de seus objetivos. As alianças são os principais meios pelos quais o reino é estabelecido. Embora elas tenham completado seu trabalho, o reino foi tentado ou oferecido de várias maneiras. Elementos misteriosos do funcionamento do reino estão em atividade e parte de seu poder invadiu nosso mundo atual. Isso causou muita confusão na igreja sobre o que exatamente é o reino. Uma breve pesquisa que examine, inclusive, como deve ser sua realização futura e o desenho de uma linha do tempo que percorra suas várias formas é necessária, a fim de podermos apreciar a natureza do reino. Esse exercício revela que o reino sempre foi concebido como um reino terreno e visível de Deus entre o seu povo. Também nos ajuda a entender o propósito do milênio como uma demonstração do reino, tanto aos crentes quanto aos incrédulos. Daniel interpreta os sonhos sobre o reino. Uma grande imagem. A explicação mais clara do futuro reino de Deus vem do livro de Daniel, especialmente nos capítulos 2 e 7. No capítulo 2, Nabucodonosor, rei da Babilônia, sonha com uma imagem grande e assustadora, que tem uma cabeça de ouro, peito e braços de prata, abdômen e coxas de bronze, pernas de ferro e pés feitos de uma mistura de ferro e argila. Versículos 31 ao 33. Todos os componentes da estátua são quebrados em pedaços, quando uma pedra que não foi cortada por mão humana atingiu os pés de ferro e argila. A estátua foi destruída e a pedra se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Versículos 34 a 35. Daniel interpretou profeticamente o sonho, dizendo a Nabucodonosor que ele, e por extensão a Babilônia, era representado pela cabeça de ouro. Versículo 38. Depois de Babilônia, um reino menor, de prata, surgiria. Versículo 39. O reino Medo-Persa. Depois disso viria o reino de bronze, versículo 39, do Império Grego e o Império de Ferro, verso 40, que seria Roma. Os pés de ferro e argila representam um reino dividido, em parte forte e em parte quebradiço, versículos 41 a 42. Os pés são feitos de algo semelhante, Roma, ou seus restos juntamente com outras pessoas. A passagem não diz que os pés representam um reino distinto, então podemos considerá-los como uma segunda versão de Roma. Este reino reconstruído terá 10 dedos do pé, simbolizando reis, versículos 42 a 43, Daniel 7, versículo 24, Apocalipse 17, versículo 12. Isso nos leva à passagem crucial do capítulo, Daniel 2, de 44 ao 45. Mas, durante o reinado desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. A soberania desse reino não passará a outro povo, mas ele destruirá e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. Como viste que uma pedra se soltou do monte sem auxílio de mãos, e esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revela ao rei o que acontecerá no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Isso revela tudo o que precisamos saber sobre quando o reino de Deus pode ser estabelecido. Isso pode ocorrer somente durante os dias em que 10 reis governarem as últimas dinâmicas, versículo 44. Porém, trata-se de um cenário futuro. O reino de Deus destruirá e suplantará o reino do homem. A ideia aqui é de substituição imediata, não de uma transição acontecendo ao longo de milhares de anos. A imagem é de uma pedra que atinge o último reino humano instantaneamente
reduzindo a imagem a pedaços que serão removidos como palha, sem deixar vestígios. Versículos 45, Daniel 2, versículo 35. A montanha de onde a pedra foi cortada provavelmente representa Deus. Deuteronômio 32, versículo 18. A figura da pedra foi usada várias vezes para simbolizar Jesus, o Messias. Salmo 118, versículo 22. Isaías 8, versículo 14. 28, versículo 16. Zacarias 3, versículo 9. Romanos 9, verso 33 e 1 Pedro 2, versículos 6 a 8. A pedra aqui pareceria, então, representar o reino de Deus e seu rei, Messias, assim como a cabeça de ouro representava a Babilônia e seu rei. Confere versículo 38. A pedra que cresce e se torna uma montanha que enche a terra inteira foi usada para descrever o domínio total do reino de Deus. Versículo 35. Esta montanha pode ser relacionada ao grande monte de Jerusalém, a partir de onde o Messias reinará. Isaías 2, versos 2 a 4. Independentemente disso, o reino que ela retrata nunca será destruído. Versos 44. Como foi prometido no pacto davídico. 2 Samuel 7, versículo 16. Daniel fala sobre Nabucodonosor, destacando a substituição do reino do homem pelo de Deus nos versículos 37 ao 38. Ó rei, tu és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, e em cuja mão ele entregou os homens, onde quer que habitem, os animais do campo e as aves do céu. E te fez reinar sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Nabucodonosor já foi o homem mais poderoso do mundo. Ele não era apenas um rei, mas tinha autoridade sobre outros reis. Versículo 37. O Senhor pessoalmente se referiu a Nabucodonosor como rei dos reis. Ezequiel 26, versículo 7. Ele recebeu domínio sobre todas as nações e animais naquela parte do mundo. Versículo 38. Jeremias 27, versículo 6 a 7 e versículo 14. Nesse sentido, Nabucodonosor representa um reino do homem em contrapartida ao governo de Jesus no reino de Deus. Jesus reinará como verdadeiro rei dos reis. 1 Timóteo 6, verso 15, Apocalipse 17, verso 14 e 19, verso 16. Não apenas sobre parte da terra, mas sobre toda ela. Zacarias 14, versículo 9. Deus deu a Nabucodonosor um reino, poder e glória. Versículo 37. Ao ensinar como orar, Jesus incluiu o fato de que Deus tem seu próprio reino, poder e glória. Mateus 6, verso 13. Nabucodonosor e a Babilônia eram poderes visíveis e terrenos, assim como os impérios que se seguiram. Quando a grande imagem for destruída e substituída pela grande montanha, o Messias e seu reino serão ainda mais visíveis e terrenos. 4 bestas. O sonho semelhante é encontrado em Daniel 7, que confirma a interpretação de Nabucodonosor e nos proporciona mais informações e discernimento. Desta vez, no sonho que Daniel interpreta, ele tem a visão de 4 bestas que representam reis e seus reinos, versículo 17. Cada uma levantou-se do mar, que representa os povos do mundo, versículos 2 a 3, e Apocalipse 17, versículo 15. A primeira besta, representando a Babilônia, era um leão, com asas de águia, que mais tarde foram arrancadas. Então foi posto de pé e recebeu a mente de um homem, versículo 4. Nabucodonosor e a Babilônia eram comparados a um leão e a uma águia em várias outras passagens, Jeremias 4, verso 7, Ezequiel 13, verso 3. Nabucodonosor foi imensamente humilhado e depois teve sua sanidade mental restaurada, Daniel 4, versos 28 a 37. A segunda besta, representando a Medo-Pérsia, era um urso devorador que se ergueu de um lado com 3 costelas na boca, verso 5. Os persas derrotaram as 3 potências notáveis, Lídia, Babilônia e Egito. A terceira besta, representando o Império Grego, era um leopardo de 4 cabeças com 4 asas semelhantes às de um pássaro, verso 6.
Após a morte de Alexandre o Grande, o império foi dividido entre seus 4 generais na Ásia Menor: Egito, Macedônia e Síria. Daniel 8, verso 8. Os 3 primeiros reinos se estabeleceram de acordo com os detalhes presentes em suas descrições. O mesmo, então, deve ser esperado com relação ao quarto. A quarta besta tinha dentes de ferro, era aterrorizante e extraordinariamente forte. Esta besta representa Roma, que se prolonga até atingir sua última forma quando é misturada a outros povos. Daniel 2, versos 41 ao 43. Os reinos anteriores foram devorados e esmagados e pisoteados. Essa última besta tem 10 chifres e é especificamente dito que ela é diferente de todas as anteriores. Verso 7. Apocalipse 13, verso 1. E que conquistará toda a terra. Verso 23. Os 10 chifres são 10 reis que surgirão deste reino final. Apocalipse 17, verso 12. Um deles é diferente dos outros e subjugará 3 deles. Versos 8 e 24. Esse chifre tem olhos de homem e uma boca que é usada para expressar orgulho e falar contra o Deus Altíssimo. Versículos 8 e 25. Este rei do mal dizimará os santos e tentará alterar os tempos e a lei. Ele receberá o controle sobre ambos por um período de 3 anos e meio. Versículo 25. Paulo se refere a este governante perverso como o homem do pecado. 2 Tessalonicenses 2, dos versos 3 ao 9. E João como o anticristo vindouro e a besta que surge do abismo. 1 João 2, 18, Apocalipse 11, verso 7. Referindo-se diretamente ao livro de Daniel, Jesus advertiu sobre a abominação da desolação que o anticristo trará. Mateus 24, verso 15, Daniel 9, verso 27, 12, versículo 11. 2 Tessalonicenses 2, versículo 4. O Messias alertou ainda sobre uma grande tribulação, um tempo pior do que qualquer outro na história, que virá depois. Mateus 24, versículo 21 e Jeremias 30, versículo 7. O anticristo é a personificação e o líder do reino humano que atingirá níveis extremos de pecado em sua fase final. Ele e seu domínio serão aniquilados e eliminados para sempre. Versículo 26. É nesse momento que a soberania de todos os reinos humanos do mundo será transferido para os santos do Altíssimo, para que possuam para sempre. Versículo 18, versículo 27. Apocalipse 11, versículo 15. Está escrito explicitamente que o reino deles estará sobre a terra. Apocalipse 5, versículo 10. Isso dificilmente poderia ser compreendido como sendo cumprido no presente. Os santos não estão reinando no mundo quando estão sendo decapitados, torturados, ridicularizados e minimizados pelo mundo. Uma vez iniciado, o reino de Deus será eterno e todas as estruturas de poder na terra o servirão. Versículo 27. Embora o domínio dos reinos humanos sejam eliminados, será permitido que seus povos sobrevivam por um período de tempo. Versículo 12, Zacarias 14, versículo 16. Isso nos informa que, uma após o início do reino de Deus, haverá um período de tempo em que aqueles que não confiam plenamente no Messias ainda estarão vivendo na terra. Portanto, deve haver um período intermediário entre o fim dos reinos humanos e o início do estado eterno sem pecado. O milênio é essa era intermediária. O Filho do Homem recebe um reino. Daniel escreveu ainda sobre como o Messias se encarregará de seu reino nos versículos 13 ao 14. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas e vi que alguém parecido como o Filho de Homem vinha nas nuvens do céu. Ele se dirigiu ao ancião bem idoso e a ele foi levado. Foi-lhe dado domínio e glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino é tal que não será destruído. Colocando de forma simples, o texto descreve o Filho do Homem, o Messias, vindo sobre as nuvens, e é nesse momento que ele receberá domínio e um reino. Versículo 13. A marca do reino é que todos os povos da terra terão de servir o Messias. Verso 14.
algo que certamente não está acontecendo na presente era. Jesus fez referência a essa passagem como um sinal de seu retorno, o momento em que, após um tempo de tribulação, todos os povos da terra o verão chegando nas nuvens. Mateus 24, do 29 ao 30. O apóstolo João fez alusão a esta passagem, ensinando que quando Jesus vier nas nuvens, todos os olhos o verão e que todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Apocalipse 1, 7, Zacarias 12, verso 10. Portanto, tanto o Messias quanto o seu apóstolo colocam a inauguração do reino como ocorrendo no contexto da segunda vinda, como previsto por Daniel. Será um evento surpreendente e inconfundível, que será testemunhado por todos os habitantes da terra. Todos os intrincados detalhes das interpretações de Daniel e da precisa linha do tempo que ele narra devem ser cumpridos antes que o reino de Deus substitua o último reino humano. Aí então é que o poder do governo mundial será entregue ao Messias e aos seus santos. Obadias 1, 21. O governo do homem terminará e do Messias se iniciará. Um reino em criação. Narrativas sobre o reino de Deus estão por toda a Bíblia. A perda da realidade do reino e a expectativa de sua restauração constitui a saga das Escrituras. Esse é o tema central da Bíblia e a história geral que ela conta. O reino estava ativo no jardim do Éden, onde estavam Deus, Adão e Eva. É razoável dizer que Deus buscava comunhão com Adão e Eva regularmente. É improvável que sua primeira visita ao casal foi quando eles estavam escondidos por causa da vergonha. Gênesis 3, versículo 18. A terra era o lugar escolhido por Deus para se comunicar com seu povo. Isso representa a mais pura forma do reino, um tempo e lugar onde não há pecado e o povo de Deus tem comunhão com ele. Como Adão pecou, ele e Eva foram exilados do jardim e passaram a ter de trabalhar a terra para terem o que comer e passaram a morrer. Gênesis 3, verso 17 ao 23. A saída deles do jardim marcou o fim do reino, pois agora o homem estava separado de Deus por um abismo incomensurável. O Senhor estava tão preocupado que Adão e Eva pudessem voltar e comer da árvore da vida e, assim, viver para sempre, que pôs um querubim com uma espada flamejante para guardar a entrada a leste. Gênesis 3, 22 e 24. O homem que tem acesso à árvore da vida está conectado à operação do reino de Deus. É por isso que árvores semelhantes estão presentes no milênio. Ezequiel 47, 12, Isaías 65, 22. E a árvore da vida cresce na eternidade. Apocalipse 22, 2 e versículo 14. Além de fazer o homem à imagem de Deus, ele fez os seres humanos para dominar todos os animais do mar, da terra e do céu. Adão e Eva receberam o mandato de serem frutíferos e multiplicarem-se para que a terra fosse subjugada. Gênesis 1, 26 ao 28. Embora a realidade do reino tenha sido encerrada com o banimento de Adão e Eva do jardim, boa parte do domínio da humanidade sobre a terra permaneceu. O Salmo 8 confirma isso ao ensinar que o homem é apenas um pouco inferior aos seres celestiais, coroados de glória e honra. Verso 5. Deus deu aos homens domínio sobre as obras de suas mãos e colocou todas as coisas sob seus pés. Verso 6. Incluindo as feras, pássaros e a vida marinha. Versículos 7 a 8. Lembre-se que esta é a posição na qual Nabucodonosor é colocado como representante do reino humano. Nos reinos humanos, conforme descritos em Daniel 2 e 7, são os homens que governam de acordo com seus próprios desejos. O ser humano continuou tendo grande parte de seu domínio, mas sua forma de gerir esse domínio foi mal direcionada e não serviu a Deus. Esse desvio de trajetória será corrigido quando os santos reinarem sob a autoridade do Messias no início do reino de Deus. Após a queda do homem, não havia reino. Durante esse período, Deus governou o mundo principalmente através da intervenção.
Quando o Senhor viu que a maldade do ser humano na terra era grande, enviou o dilúvio. Gênesis 6, versículo 7. Quando as pessoas se reuniram em Shinar para construir uma torre para sua própria glória, o Senhor desceu e confundiu suas línguas, dispersando-os sobre a face da terra. Gênesis 11, versos 1 a 9. Deus algumas vezes falava com os indivíduos e até os visitava, como fez com Abraão. Gênesis 18. Mas essas ocasiões sempre foram breves. Um reino de sacerdotes. Embora promessas tenham sido feitas a Abraão e seus descendentes por meio de Jacó por mais de 4 séculos, os israelitas não fizeram parte de um reino. Depois do êxodo do Egito, o povo chegou ao Monte Sinai. Foi ali que o Senhor instruiu Moisés a dizer à casa de Jacó o seguinte em Êxodo 19, versículos 4 ao 6. Viste o que fiz aos egípcios e como vos carreguei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, portanto, se ouvides atentamente a minha voz, guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Finalmente, Deus mais uma vez procurou estabelecer um reino. Aqui está a primeira referência das Escrituras a um reino voltado para Deus. Israel estava prestes a se tornar um reino de sacerdotes, ou seja, cada cidadão teria acesso a Deus. Isso também os tornaria uma nação santa, pois deveriam ser separados dos outros povos, entrando num relacionamento especial com o Senhor. Verso 6. O pacto foi firmado pelo povo quando eles concordaram em obedecer a tudo o que o Senhor falou. Êxodo 19, 8. Isso significava que eles teriam que obedecer à voz de Deus e cumprir sua aliança. Verso 5. Êxodo 24, de 6 a 8, registra uma cerimônia feita para ratificar a aliança. Moisés tomou o sangue de touros jovens e aspergiu sobre as bacias e o altar. Verso 6. Depois de ler o livro da aliança diante do povo, eles afirmaram que obedeceriam a tudo o que o Senhor havia falado. Verso 7. Em resposta, Moisés pegou um pouco do sangue e o aspergiu sobre os israelitas, proclamando que aquela era a confirmação da aliança firmada em conformidade com todas as instruções do Senhor. Verso 8. O nascimento de Israel como nação e como um reino está entrelaçado com a inauguração da aliança mosaica. Êxodo 19 ao 24. A permanência de Israel como um reino para Deus dependia do povo se mantendo no relacionamento de aliança com ele. Durante esse período inicial, o Senhor fez uma aparição especial, descendo na montanha em forma de fogo. Êxodo 19, 18, 24, verso 16 ao 17. Deus determinou que os israelitas o ouvissem falar com Moisés. Êxodo 19, 9. Isso fez que as pessoas soubessem que seu Criador havia escolhido Moisés para ter autoridade sobre eles. Eles nunca poderiam duvidar que Moisés estava aplicando a lei de Deus. Mais adiante podemos ver a hierarquia governamental. Em Êxodo 24, Moisés, Arão e seus filhos mais velhos, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel subiram até certa altura da montanha. Versículos 1, 9 e 14. Lá eles foram abençoados, ao verem Deus sobre o que parecia ser uma plataforma de safira. Verso 10. Apesar de verem o Senhor, os anciãos de Israel permaneceram ilesos, desfrutando de comunhão enquanto comiam e bebiam. Verso 11. Moisés, sozinho, subiu a montanha para receber as tábuas de pedra da lei. Versículos 2. Ele ordenou que os anciãos ficassem onde estavam. A glória repousou sobre o monte Sinai, falando a Moisés por 40 dias e 40 noites. Versos 16 e 18. Esta glória é a habitação ou o repousar da presença do Senhor, também conhecida como Shekinah. O povo de Israel podia ver a glória Shekinah de longe, como um fogo consumidor. Verso 17. Nesse cenário, a proximidade que alguém tem em relação ao Senhor revela seu lugar no reino.
A estrutura do governo começou com Deus como sendo a autoridade suprema, depois Moisés, depois os anciãos e, finalmente, os israelitas em geral. Esse foi o reino teocrático de Israel em sua fase inicial. Ser grande no reino produz a recompensa de estar mais perto de Deus. Esse princípio é altamente aplicável à vida no milênio. Potencial desperdiçado. Sobre Êxodo 19, versos 5 e 6, Thomas Constable observou: em suma, Israel poderia ter se tornado um testemunho para o mundo inteiro de como pode ser glorioso viver sob o governo de Deus. O povo experimentou essas bênçãos apenas parcialmente, porque sua obediência foi parcial. Contudo, a desobediência de Israel à aliança mosaica não invalida nenhuma das promessas de Deus a Abraão. As promessas a Abraão não se baseavam na obediência de Israel como as promessas feitas no Sinai. O poder do reino de Israel correspondia ao nível de sua obediência ao Senhor. Certamente o desejo de Deus era que a nação demonstrasse completa fidelidade para com ele. Assim, o reino de Israel não apenas teve o potencial de dominar o mundo, mas este era o desejo de Deus para ele. O desejo de Deus pela exaltação de Israel é claramente expresso em Deuteronômio 28:1 e 28:13. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. O Senhor te estabelecerá como cabeça e não como cauda, e sempre ficarás por cima e não por baixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus que hoje te ordeno, e os guardardes e cumprires. Uma vez que Israel não foi capaz de obedecer perfeitamente ao Senhor, nunca estendeu o poder do reino de Deus sobre as nações da terra. Uma vez que Israel não foi capaz de obedecer perfeitamente ao Senhor, nunca estendeu o poder do reino de Deus sobre as nações da terra. No entanto, Deus não estava frustrado e seu plano não pode ser resistido. No reino vindouro, nações poderosas irão a Jerusalém para suplicar o favor do Senhor e aprender seus caminhos. Isaías 2, de 2 a 4, Miqueias 4, de 1 a 3, Zacarias 8, do 22 ao 23. Finalmente, os propósitos de Deus para Israel como cabeça das nações, no contexto do reino de Deus, será realizado. As nações, com muitos dos que não conhecem a Deus, testemunharão a realidade de seu reino. O reino dividido. Na medida em que Israel se tornou cada vez mais O reino dividido. Na medida em que Israel se tornou cada vez mais degenerado, o reino decaiu até finalmente terminar. Desde o tempo de Jacó, as 12 tribos de Israel lutaram umas contra as outras. Gênesis 37, de 3 a 11. A desunião continuou ao longo do governo dos juízes, sendo o conflito mais notável deste período. Uma guerra civil contra os filhos de Benjamim. Após outra guerra contra os benjamitas rebeldes, segundo Samuel 2:3, Davi finalmente uniu as tribos, tornando-se rei sobre todo Israel, segundo Samuel 5, de 1 a 3. O consenso não durou muito, pois Absalão, filho de Davi, declarou-se como novo rei, levando consigo parte da lealdade do povo, segundo Samuel 15, de 10 a 12. Mas israelitas deixaram de apoiar Davi quando Sebá, descrito como um homem sem valor, liderou uma insurreição, segundo Samuel 20, de 1 a 2. Um conflito maior ocorreu sob o reinado do rei Salomão, quando Jeroboão levantou-se contra ele. Jeroboão foi encorajado a buscar o poder ao ouvir a profecia de Aías, o silonita. Deus disse ao profeta Aías que, por causa do pecado de Israel, sob a liderança do rei, ele rasgaria 10 das 12 tribos do filho de Salomão e as entregaria a Jeroboão. 1 Reis 11, 26 a 38. À família de Salomão foi garantido o controle sobre uma das tribos para que Davi tivesse uma linhagem de reis diante do Senhor em Jerusalém.
a cidade onde ele decidiu colocar seu nome. 1 Reis 11, 32, 34 e 36. Somente pelo poder da fidelidade de Deus à aliança davídica é que Salomão continua sendo rei. Salmo 89. O Senhor disse que afligiria os filhos de Davi por sua desobediência, mas também que isso não duraria para sempre. 1 Reis 11, 39. Roboão sucedeu seu pai Salomão como rei. Quando ele negou o pedido de Jeroboão e do povo por impostos mais baixos, 10 das tribos rejeitaram a casa de Davi. 1 Reis 12, de 12 a 16. As 10 tribos escolheram Jeroboão como seu novo rei, deixando apenas Judá para a família de Davi. 1 Reis 12, 20. Assim a profecia de Aías foi cumprida. 1 Reis 12, 15. Mais tarde, a tribo de Benjamim aliou-se a Judá em um esforço para reprimir os rebeldes. No entanto, Roboão deu ouvidos às palavras do Senhor, ditas pelo profeta Semaías, e retornou. 1 Reis 12, 21 a 24. Benjamim permaneceu unida a Judá. O Senhor deu a Jeroboão a oportunidade de servi-lo e liderar um reino moralmente justo. 1 Reis 11, 38. Em vez disso, Jeroboão gerou mais divisão com Judá, fazendo 2 bezerros de ouro, um em Betel e outro em Dan, para que seu povo os adorasse. A ideia por trás deles é que as pessoas não mais precisariam viajar até o templo em Jerusalém para oferecer sacrifícios. Isso impediria que fossem convencidos de seus pecados e voltassem para o Senhor. 1 Reis 12, do 26 ao 30. Jeroboão consolidou ainda mais seu reino, construindo templos em lugares altos e instituindo uma falsa festa de tabernáculos que era celebrada com 1 mês de atraso. 1 Reis 12, do 31 a 33. A festa dos tabernáculos representa o reino de Deus, onde as pessoas habitam com o seu Criador. De modo adequado, a festa corrompida em Israel sob o governo de Jeroboão representava um novo reino pagão. O reino agora estava verdadeiramente dividido, com o reino depravado de Israel, ou Efraim, no norte, e o reino mais legítimo de Judá, no sul. O reino do norte se tornou cada vez mais pecador, seguindo costumes estrangeiros, servindo a ídolos, sacrificando seus filhos e rejeitando os mandamentos do Senhor e sua aliança, segundo Reis 17, de 8 a 22. Em 721 a.C., o reino do norte foi levado para o exílio na Assíria como punição, segundo Reis 17, 23. Enquanto isso, o reino de Judá, ao sul, era governado pelo rei Ezequias. Ele fez o que é correto aos olhos do Senhor, segundo Reis 18, 3. Depois de sua morte, não demorou muito para que Judá se prostituísse, assim como Israel. Jeremias 3, 8. De 606 a 587 a.C., a Babilônia sitiou Judá. Seu povo foi capturado por meio de 3 ondas de deportação e o templo de Jerusalém foram desolados, segundo Reis 24, verso 25. O propósito do Senhor para o reino de Israel é que eles sejam unidos a Ele em santidade. Ele prometeu fazer isso acontecer em várias passagens, incluindo Isaías 11, de 12 ao 13. Levantará uma bandeira entre as nações e ajuntará aos desterrados de Israel, e reunirá os dispersos de Judá desde os 4 confins da terra. A inveja de Efraim desvanecerá, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não terá inveja de Judá, e Judá não prejudicará Efraim. O pecado traz divisão sobre qualquer reino. Infelizmente, o Messias pode prevalecer. O pecado traz divisão sobre qualquer reino. Felizmente, o Messias pode prevalecer sobre os pecados dos homens, trazendo unidade. Quando Jesus reinar, a partir de Israel durante o reino milenar, as tribos realmente servirão a Deus e não restará nenhuma divisão entre elas. O reino vai embora. Desde o momento do nascimento de Israel no Sinai, a Shequiná esteve com ele. A glória do Senhor habitou entre seu povo no Santo dos Santos, entre os 2 querubins que estavam sobre a Arca da Aliança. Primeiro no tabernáculo e depois no Templo de Salomão.
Finalmente, a presença da habitação do Senhor não podia mais tolerar o pecado e se afastou do povo em Ezequiel 10, 18 a 19 e 11, 22 a 23. Então a glória do Senhor saiu de sobre a entrada do templo e parou sobre os querubins. E quando saíram, os querubins ergueram as asas e se elevaram da terra à minha vista, acompanhados pelas rodas, e pararam à entrada da porta oriental do templo do Senhor. E a glória do Deus de Israel estava sobre eles. Então os querubins ergueram as asas e as rodas os acompanharam. E a glória do Deus de Israel estava sobre eles. E a glória do Senhor se levantou do meio da cidade e se pôs sobre o monte, ao oriente da cidade. A Shequinah estava tão relutante em se retirar que a presença do Senhor permaneceu acima do limiar do templo por algum tempo. Fez o mesmo sobre o portão leste, sobre a cidade e, finalmente, no Monte das Oliveiras, antes de concluir sua partida. Compare isso com a atitude imediata da Shequinah adentrando rapidamente o tabernáculo, Êxodo 20, 34 a 35. O templo de Salomão, 1 Reis 8, de 10 a 11, e quando retornar ao templo milenar, Ezequiel 43, de 1 a 5. Deus é rápido em estar com seu povo e lento para partir. A partida da glória Shequinah marcou o fim do reino. Não pode haver reino de Deus sem Deus. O Evangelho do Reino. Os temas do Evangelho de Mateus são Jesus Cristo como sendo o Rei e o Reino de Deus. Mateus escreveu sobre o Rei que foi oferecido e o reino que ele traz, bem como mistérios e parábolas sobre o reino. E a rejeição de Israel ao Rei e, portanto, ao reino. Os judeus esperavam um reino. Um reino davídico, terreno, cumprindo as promessas da aliança e as palavras dos profetas. Nenhuma nova definição do reino é estabelecida. Se o reino agora repentinamente significasse outra coisa, então certamente os apóstolos ou Jesus teriam indicado isso. Começamos com João Batista e sua mensagem principal, como é resumida em Mateus 3, verso 2. Arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Enquanto os outros escritores dos evangelhos usavam o nome Reino de Deus, Mateus geralmente preferia usar o sinônimo Reino do Céu. A palavra grega exo, traduzida acima como chegou, significa aproximar ou abordar. Mateus 2, versículo 1. Assim, o texto diz que o reino está perto, mas não está aqui. Isso pode parecer óbvio, mas o erro de unir os dois é frequentemente cometido, resultando em erros interpretativos significativos. Muitos judeus acreditavam que herdariam o reino em virtude de ter Abraão como seu pai, Mateus 3:9. Mas, se as pessoas recebessem o reino, teriam que arrepender-se e abandonar seus pecados na expectativa da vinda do Messias. Depois de João Batista ser preso, Jesus assumiu a pregação da mesma mensagem. Mateus 4,17. Com esse contexto em mente, considere a oração do Senhor novamente. Jesus a colocou como um modelo de como seus discípulos deveriam orar. Lucas 11, de 1 a 4. Todas as petições na oração se referem ao reino, sendo os 3 primeiros a respeito de sua chegada. Mateus 6, do 9 ao 10. Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A reverência pelo nome de Deus e pelo reino de Israel estão diretamente ligados. Quando os israelitas foram espalhados entre as nações, isso foi uma profanação ao nome de Deus. Ezequiel 36, 19 a 21. Por isso é que a segunda petição da oração é para que o reino venha. O nome do Senhor será totalmente afirmado diante das nações quando os judeus voltarem à terra prometida, participando da nova aliança e desfrutando de um relacionamento pessoal com ele. Isaías 29, 22 a 23, Ezequiel 36, 22 a 38. O reino se manifestará na terra assim como é hoje no céu. William James Durham, o eminente historiador do século XX, chegou à mesma conclusão. O que ele diz dizer com reino? Um reino sobrenatural? Pelo visto, não,
pois os apóstolos e os primeiros cristãos esperavam por unanimidade um reino eterno. Essa era a tradição judaica herdada por Cristo, e ele ensinou seus seguidores a orar ao Pai: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O Messias comissionou os apóstolos para pregarem o evangelho do reino em Mateus 10, de 5 a 7. Jesus enviou esses 12 e lhe ordenou: não ireis aos gentios, nem entrarei em cidades samaritanos. Ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar dizendo: o reino do céu chegou. Os apóstolos receberam ordem de limitar seu ministério apenas aos judeus. Eles não poderiam pregar no reino, eles não poderiam pregar o reino aos gentios ou mesmo aos samaritanos que tinham sangue judeu. Embora as pessoas de todas as nações pudessem desfrutar do reino, sua vinda dependia exclusivamente da resposta de Israel. Na medida em que Jesus e seus apóstolos pregaram, a mensagem começou a ser rejeitada. Jesus mudou o tom de sua pregação em resposta, denunciando as cidades onde seus milagres haviam sido feitos, mas que ainda não haviam respondido com arrependimento. Mateus 11, de 20 a 24. Os fariseus tornaram as coisas irreparáveis quando, como líderes de Israel, atribuíram a obra do Espírito por meio de Jesus a Satanás. Mateus 12, 22 a 24. Tal blasfêmia contra o Espírito foi tão severa que Jesus disse que não podia ser perdoada, seja na era atual ou na futura. Mateus 12, 31 a 32. A era misteriosa do reino. Passando a tratar do capítulo 13, Stanley Toussaint, um especialista no Evangelho de Mateus, comentou: a sorte é lançada. Os líderes religiosos declaram abertamente sua oposição ao seu próprio Messias. O povo de Israel está impressionado com o poder de Jesus e seu discurso, mas falham em reconhecê-lo como seu rei. Ao não enxergarem o caráter messiânico de Jesus em suas palavras e obras, eles separam o fruto da árvore. Por causa dessa oposição, a apatia espiritual e a apatia espiritual, o rei adapta seu método de ensino e a doutrina a respeito da vinda do reino à situação. Mateus 13 começa com as palavras "no mesmo dia", conectando-a à rejeição a Jesus pelo pecado imperdoável no capítulo anterior, verso 1. Jesus agora começa a trabalhar a partir da posição de que havia sido rejeitado como rei e Messias. Essa rejeição só aumentaria até culminar na cruz. Consequentemente, o reino não estava mais disponível para Israel nesse momento. Jesus não pregaria mais sobre a proximidade do reino. Ele ainda continuou a ensinar sobre o reino, mas passou a enfatizar seus mistérios. Mateus 13, 10 a 11. E aproximando-se dele, os discípulos lhe perguntaram: por que falas às multidões por meio de parábolas? Jesus lhes respondeu: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas não a eles. Esses ensinamentos recém-apresentados sobre o reino eram segredos ou mistérios, ou seja, eles nunca foram claramente divulgados a nenhum dos profetas. Colossenses 1, 26. Um período anteriormente desconhecido no cronograma profético geral do reino estava sendo revelado. Efésios 3, do 4 ao 6. Esta é a era atual, um período entre a primeira e a segunda vinda. O fato de esse período ter sido escondido dos profetas é precisamente a razão por que seus ensinamentos sobre as duas vindas de Jesus estão entrelaçados. As parábolas eram para ocultar a verdade das multidões incrédulas e para que a verdade fosse revelada para aqueles poucos que criam. Mateus 1, verso 11. A parábola do semeador diz respeito ao Evangelho do Reino, versículos 3 a 8 e 18 a 23. Aqueles que ouviram e entenderam tiveram o poder de dar frutos. Verso 23. As 6 parábolas seguintes foram destinadas a ensinar sobre essa era misteriosa, uma vez que se referem à realização futura do reino. Nessa nova era, o joio, representando os filhos do diabo, cresceria entre o trigo, representando os filhos do reino. Somente quando essa era terminar, o joio será separado do trigo para ser colhido e queimado.
versos 24 ao 30 e 36 ao 43. Tanto aqueles que realmente conhecem Jesus como aqueles que apenas dizem conhecer estão agrupados. Assim como uma rede de arrasto captura peixes bons e ruins. Os anjos removerão os ímpios dentre os justos e os lançarão na fornalha. Versículos 47 ao 50. O pecado, tipificado pelo fermento, Êxodo 12, verso 15, Mateus 16, 6, 1 Coríntios 5, do 6 a 9, continuará a aumentar nesse ínterim. Verso 33. Grandes coisas têm pequenos começos. A semente de mostarda, pequena como o ministério de Jesus, geraria o tão esperado reino de Deus. Verso 31 e 32. O reino estava escondido por centenas de anos, desde que a Shequiná partiu do templo. Esses judeus agora haviam sido abençoados por tropeçarem nesse tesouro. Deveriam estar dispostos a sacrificar tudo por ele. Verso 44. Da mesma forma, os judeus que buscavam o reino e descobriram que deveriam ser ávidos a vender tudo o que tinha por essa pérola de grande valor. Verso 45 a 46. Nenhuma riqueza, posses ou acessórios poderiam jamais corresponder ao valor de herdar o reino. Mais tarde, Jesus fez uma alusão à presente era em Mateus 22, 41 a 45. Enquanto os fariseus estavam reunidos, Jesus os interrogou: Que pensais do Cristo? De quem ele é filho? Responderam-lhe: De Davi. E ele lhes respondeu: Como então Davi, pelo Espírito, chama o Senhor, dizendo: O Senhor disse a meu Senhor: Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? Se Davi o chama Senhor, como ele pode ser seu filho? Ao citar Salmo 110, Jesus provou pelas Escrituras que o Messias era o descendente de Davi e seu divino Senhor. Esse versículo também profetiza o próprio cronograma do reino revelado pelo Novo Testamento. Após sua rejeição, Jesus subiu ao Pai para sentar à sua direita. Atos 2:33, Hebreus 1:3, Apocalipse 3:21, 12, 5. Durante esse período, será permitida a atividade dos inimigos de Jesus. Isaías 42:3, Mateus 12:20. Sua rebelião terminará com o Messias retornando à terra para inaugurar o reino. Apocalipse 19:15. O reino postergado. Uma vez rejeitado como rei davídico estabelecido, Jesus repreendeu severamente os escribas e fariseus ao longo de quase todo o capítulo 23 de Mateus. Ao mesmo tempo, lamentou sobre o povo de Jerusalém, dizendo nos versículos 37 e 39, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos como a galinha junta teus filhotes debaixo das asas, e não quisestes. A vossa casa será abandonada, pois desde agora vos digo que de modo algum me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Que desejo intenso Jesus teve de abrigar seu Que desejo intenso Jesus teve por abrigar seu povo. Ao falar da casa de Israel, parece se referir ao templo, à dinastia davídica e ao povo como um todo. A nação se tornaria vazia, destituída da presença do Messias, até que as pessoas finalmente atribuíssem a Jesus a bênção messiânica. Verso 39, Salmo 118, 26, Oséias 5, 15, Zacarias 12, 10. A postergação do reino é ainda mais óbvia em Mateus 25, de 31 a 34. Quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso, e todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará uns dos outros, à semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Jesus foi bem claro ao dizer que se assentará no trono quando voltar. Nesse evento inconfundível, o Messias virá em plena glória, cercado por anjos. Ele separará os salvos dos não salvos, trazendo aqueles que o amam para o reino que será estabelecido. Isso não aconteceu no Pentecostes ou em 70 depois de Cristo,
com a destruição de Jerusalém ou em qualquer outro momento da história até agora. Simplificando, o reino se iniciará somente quando Jesus voltar para fazer isso acontecer. Não se pode ter um reino sem um rei. Ainda virá. A conclusão de que o reino não veio, a que chegamos a partir dos relatos do Evangelho, é reafirmada com a pergunta dos apóstolos e a resposta de Jesus em Atos 1, 6 e 7. E os que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, este é o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Ele lhes respondeu: Não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade. Os apóstolos haviam terminado um intensivo de 40 dias, onde o próprio Jesus ensinou sobre o reino de Deus. Atos 1:3. Ao concluir o curso, os 11 entenderam que o reino seria restaurado a Israel. Esse é o contexto a partir do qual a pergunta surgiu. Se o reino já estivesse retornado ou estabelecido, mesmo em certo sentido, então certamente o Senhor teria repreendido a pergunta. Em vez disso, Jesus a tratou como legítima ao responder que o momento da volta do reino não era dado a conhecer aos apóstolos. Em outras palavras, o reino será restaurado para Israel em algum momento futuro, de acordo com o cronograma do Pai. O reino certamente não chegou com Pentecostes em Atos 2, já que Pedro ainda o esperava em Atos 3, 17 ao 21. Ele pregou para os seus compatriotas que Jesus havia cumprido as profecias a respeito do sofrimento do Messias, versículo 17 e 18. Pedro então suplicou aos homens de Israel que mudassem sua mentalidade a respeito de Jesus para que pudessem experimentar os tempos de refrigério que foram preditos, versos 19 ao 20. Esse tempo começará com a segunda vinda de Cristo, verso 20. Somente então é que a restauração de todas as coisas ocorrerá, como anunciado pelos profetas, verso 21. Isso certamente incluiria as promessas feitas por Deus a respeito do retorno dos judeus à terra prometida e as bênçãos a serem experimentadas ali, Isaías 11:11, Ezequiel 36:24, Amós 9, do 13 ao 15. Com o rei Jesus reinando em Jerusalém, Isaías 24, 23 e Zacarias 14:17. Então a vinda do reino continua condicionada a que a nação de Israel confie em Jesus como Messias. Os anciãos judeus e os fariseus prenderam o diácono Estevão e o levaram ao Sinédrio, o conselho que governava Israel, Atos 6:12. Estevão então deu testemunho ao sumo sacerdote e aos outros líderes de Israel, referindo-se a eles como irmãos e pais, Atos 7, de 1 ao 53. Após a conclusão de seu discurso, Estevão olha para o céu, viu Jesus parado à direita de Deus, Atos 7:55. Esta é uma descrição peculiar de Jesus à direita de Deus. As outras o veem sentado. Estevão até mesmo fez questão de proclamar a visão àqueles que assistiam, Atos 7:56. Possivelmente Jesus estava de pé para dar a Estevão as boas-vindas ao lar como o primeiro mártir cristão, Atos 7:57 a 60. Também é inteiramente possível que, quando Estevão testemunhava aos governantes de Israel, Jesus hesitantemente tenha se levantado na expectativa de que eles fossem movidos pelas palavras do diácono, pois se Israel tivesse crido em Jesus como resultado daquele discurso, o Messias teria retornado. Dois reinos vindouros. O ensino de Paulo sobre a ressurreição dos mortos nos dá uma importante informação sobre o reino em 1 Coríntios 15, do 23 ao 25. Cada um, porém, na sua vez, Cristo primeiro, depois os que lhe pertencem na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo domínio, toda autoridade, todo poder. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O Messias deve reinar sobre seu reino até derrotar todos os seus inimigos. Feito isso, Jesus entregará o reino para o Pai.
Isso fala da natureza transitória do milênio. Continuará havendo incrédulos durante esse período que promoverão uma rebelião final antes de serem derrotados permanentemente. Apocalipse 20, de 7 a 9. O reino do Filho é o milênio e o reino do Pai é a eternidade. Cada um tem o seu próprio reino e os dois não podem ser confundidos. Sobre as implicações da passagem para a compreensão do milênio, G. Edmond Hibbert escreveu: não é apenas possível, mas provável que Paulo tenha entendido que esse triunfo final deveria ocorrer durante o reinado milenar de Cristo. Para resumir a principal evidência, o uso das palavras epeita, depois disso, e eita, então, por Paulo em 1 Coríntios 15, do 23 a 24, a sintaxe de 15, do 24 a 25, e o uso paralelo dos Salmos 8 e 110 em 1 Coríntios 15 e Hebreus 1 e 2 apontam para o entendimento de que quando Paulo mencionou um reino e um reinado em 15, do 24 ao 25, ele se referiu ao reinado de Cristo nesta terra, após seu retorno e antes da eternidade, um tempo que Apocalipse 20, do 4 ao 6, chama de os 1000 anos. Um reino terreno futuro. O apóstolo João finalmente testemunhou a vinda do reino como registrado em Apocalipse. Um dos versículos mais significativos a respeito do reino é 5, verso 10. E os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, assim reinarão sobre a terra. Aqueles que foram resgatados pelo sangue de Jesus, Apocalipse 5, 9, tornaram-se membros do reino. O futuro é apontado como o momento em que o reinado de fato se inicia. Diz-se especificamente que o próprio reino está na terra. De modo algum, João viu um reino limitado a um reino celestial. Os santos receberão autoridade para governar as nações sob a autoridade de Jesus, assim como ele recebeu a autoridade do Pai. Não somente Jesus governará com um cetro de ferro, Apocalipse 12, 5, 19 e 15, mas também os santos, Apocalipse 2, 26 a 27. Os críticos do pré-milenismo geralmente argumentam que Apocalipse 20, de 1 a 6, nunca ensina que os santos governarão na terra. Contudo, a clareza de Apocalipse 5, versículo 10, anula absolutamente esse argumento. Certamente, quando os santos forem ressuscitados no início do milênio, na condição de sacerdotes de Deus e de Cristo, eles governarão com ele por 1000 anos, Apocalipse 26. Nesse mesmo mundo, um futuro domínio terrestre dos santos sob o governo do Messias é exatamente a definição do reino de Deus que Daniel profetizou, Daniel 7, 27. Após o milênio, o céu e a terra serão substituídos por um novo céu e uma nova terra. A nova Jerusalém descerá, e por isso o homem e Deus compartilharão o mesmo lar. Apocalipse 21, de 1 a 2. Esse é um retorno ao relacionamento íntimo com o Criador que havia no Éden. Não haverá mais morte, choro ou dor, pois o mundo em que essas coisas aconteciam terá passado. Apocalipse 21, 4. Do seu trono, Deus proclamará que ele está fazendo nova todas as coisas. Depois declarará, está feito. Apocalipse 21, 6. A própria criação será totalmente redimida. Romanos 8, do 19 ao 22. Esta é a forma final e perfeita do reino, que durará por toda a eternidade. Ainda não. Existe uma teoria popular sobre o reino de Deus, desenvolvida pela primeira vez no início do século XX por Gerhardus von, conhecida como Já e Ainda Não. É a noção de que os santos hoje já participam do reino e, ao mesmo tempo, aguardam sua chegada em uma expressão mais completa e mais gloriosa. Existem muitos pré-milenistas que defendem essa visão de uma forma ou de outra. No entanto, por uma questão de clareza bíblica, o sentido do reino que cumpre as alianças incondicionais, principalmente a promessa do reino davídico na terra, ainda está por vir. Qualquer que seja a posição que se tome, uma ênfase no ainda não é crucial para se compreender a história das Escrituras. Passagens problemáticas.
Existem algumas passagens que são erroneamente usadas para ensinar que o reino já chegou, duas das quais são frequentemente mencionadas. A primeira é Mateus 12, do 27 ao 28. E se expulsa os demônios por meio de Beelzebul, por quem os vossos seguidores os expulsam? Por isso mesmo, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, então o reino de Deus chegou a vós. Lembre-se que Jesus estava respondendo ao pecado imperdoável dos fariseus que haviam acabado de se comprometer em atribuir suas obras a Satanás, Mateus 12, 24 e 32. O reino havia chegado sobre eles, ou seja, estava diante deles com a presença do rei. Isso dificilmente poderia significar que os fariseus estavam adentrando no reino, pois Jesus logo depois lhes garantiu que não seriam perdoados nos tempos vindouros, Mateus 12, 32. A segunda passagem se encontra em Lucas 17, de 20 a 21. Interrogados pelos fariseus sobre quando o reino de Deus viria, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está entre vós. Algumas traduções trazem o reino de Deus está dentro de vós. Tal interpretação não representa o grego de forma clara. No meio de vós é a tradução correta e, portanto, ninguém deve pensar que o reino está literalmente dentro das pessoas. A pergunta dos fariseus pode ter sido em resposta ao recente ensinamento de que o reino havia sido adiado, Lucas 13, de 31 a 35. Até mesmo ao responder que o reino estava no meio dos fariseus, na forma do rei Jesus. Ele ainda falava isso como algo a se realizar no futuro. Ninguém será capaz de observar a vinda do reino gradualmente ao longo de um período prolongado, pois quando o reino vier, será repentinamente. Declarações de que o reino chegou ou de que está em outro lugar são desnecessárias. A inauguração do reino será totalmente óbvia, um evento mundial. A vinda do Filho do Homem será como um raio divino do leste que brilha instantaneamente até o oeste. Mateus 24, 27. Lucas 17, 20 e 21. Verifica a profecia de Daniel sobre o modo imediato como o reino de Deus chega. Daniel 2, versos 34, 35 e 44. Lucas 17, 20 e 21 verifica a profecia de Daniel sobre o modo imediato como o reino de Deus chega. Daniel 2, do 34, 35 e verso 44. Algumas passagens que ensinam genericamente sobre um reino podem causar confusão, como Colossenses 1, 13. O assunto aqui é a transferência legal do crente do domínio das trevas para o reino do Filho de Deus. O ensino não teve como objetivo estabelecer um reino já inaugurado. Efésios, a epístola irmã de Colossenses, esclarece ainda mais esse assunto. Os crentes estão assentados com Jesus nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 2:6. Ali é onde reside a cidadania dos santos, mesmo que ele ou ela não esteja fisicamente presente ali. Um cidadão americano permaneceria como tal, enquanto ele ou ela permanece em outro país por uma temporada. Os membros do corpo são embaixadores de Cristo, segundo Coríntios 5:20, representando o seu reino, que não é deste mundo, João 18:36. Ainda outros versos podem causar confusão, porque seu contexto é negligenciado. É o caso de Apocalipse 1:6. Esse versículo também fala de uma posição do reino vindouro, Apocalipse 5:10. Também ensina que os santos foram transformados em um reino de sacerdotes para Deus, acrescentando que eles reinarão sobre a terra. O tempo de governo dentro do reino ainda é futuro. As passagens que não são claras sobre um assunto devem ser governadas pela passagem que fala diretamente sobre o tema. Essa regra básica da hermenêutica é especialmente verdadeira quando aplicada ao reino de Deus. As poucas passagens obscuras são facilmente entendidas à luz das que são claras. E há muitas outras não abordadas aqui
que falam do reino como algo a ser realizado no porvir. 1 Coríntios 6, 9, Gálatas 5, 21 e Efésios 5, 5. Após uma leitura consistente e contextual das passagens pertinentes, logo torna-se evidente que Lewis Sperry Chafer estava correto ao escrever. A julgar pela massa de escritos cristãos e pelas declarações em discursos e orações públicas, sem dúvida, há muitos que presumem que a presente era seja o reino de Cristo, embora nenhum texto bíblico seja encontrado para justificar essa conclusão. Uma luz para o mundo. Depois de pedir a seus irmãos judeus que viessem a Jesus para que ele trouxesse o reino, Atos 3, 17 a 21, Pedro fez referência à Torá em Atos 3, do 22 a 23. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas que falaram desde Samuel e os que o sucederam também anunciaram esses dias. Moisés profetizou que surgiria um profeta como ele, Deuteronômio 18, do 15 a 19, provavelmente querendo dizer que ele seria um libertador, legislador e chefe da nação. A época era bem conhecida pelos judeus na época, pois estavam buscando a chegada desse profeta. João 1, 21, 25, capítulo 7, versículo 40. O sermão de Pedro confirmou que esse profeta é Jesus. Isso significa que desde o tempo de Moisés até Jesus, o reino em Israel não poderia ter atingido seu estado sublime. Israel falhou como um reino de sacerdotes porque não podia obedecer por si mesmo. Ele precisava e ainda precisa que o Messias realize esta obra. O milênio é, então, um período necessário na saga do reino. É o clímax profético da ampla agenda redentora de Deus. Suas promessas a Israel, que se encontram nas alianças incondicionais, serão plenamente demonstradas diante de um mundo de crentes e incrédulos. Um Israel santo brilhará em meio a um mundo que precisa conhecer a Deus. Este é um propósito que nunca poderia ser alcançado na eternidade, pois ali todos já conhecerão seu Criador. Uma vez que Israel tenha o poder de obedecer a Deus através de um relacionamento íntimo com Jesus, o papel que lhe foi designado como nação será realizado. Ele será exaltado acima de todas as nações da terra, Deuteronômio 28, 1, Isaías 2, de 2 a 4, Miqueias 4, de 1 a 3, como cabeça e não como cauda, Deuteronômio 28, 13. Se Deus houvesse imediatamente elevado Israel ao seu estado ideal, o povo judeu não teria tantos motivos para adorá-lo. Somente depois de milhares de anos tentando sem sucesso ser uma luz para o mundo, ele será capaz de realmente apreciar a obra redentora do Messias. Quando Israel se tornar uma luz para o mundo, ele não será a fonte, mas um reflexo da glória do Senhor. A glória de Jesus brilhará diante do mundo, na medida em que as nações serão atraídas para a sua luz e reis para o seu brilho. Isaías 60, de 1 a 3, 49, verso 6. Zacarias 8, do 22 ao 23. Esse capítulo foi apenas uma pesquisa e uma breve história do reino. A obra A Grandeza do Reino, um estudo indutivo do reino de Deus, de Alva McClain, é altamente recomendável para estudos adicionais.